por 15 essa semana. E eu fiquei de fazer a palavra, né? Então, essa semana eu tava pensando para como fazer a palavra. Eu comecei a pensar sobre, tipo, não só eu, mas muita gente gosta muito da história de vida e trajetória de Paulo. E do quanto ele era um homem conhecedor da palavra, um evangelista e um homem muito íntimo de Deus. E aí eu também pensei no tema do acampamento, que é Iada, que significa conhecimento. E conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, gera intimidade. Então eu pensei em continuar o mesmo assunto que eles trataram semana passada no primeiro 1 por 15, que era intimidade. E aí eu falei assim, será que eu faço sobre a intimidade que Paulo tinha com Deus? Aí eu comecei a ler um pouquinho do início da trajetória de Paulo em Atos. E aí lendo Atos aparece um homem chamado Ananias, o profeta Ananias, que mostrou ser muito íntimo de Deus e muito obediente a Deus nessa passagem. Porque lá em Atos 9, de 10 a 11, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Eu falei que era 10 e 11, mas é 10, 11 e 12. E aí, o que me chamou a atenção nisso? Que ele é um homem muito íntimo de Deus, porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e discernir essa voz. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas por não conhecer a voz de Deus, não conseguimos discernir e entender o que ele está pedindo pra gente. Então, ele ser muito íntimo de Deus, ele mostrou essa intimidade com Deus, conseguindo ouvir e discernir. Ele mostrou também ser muito obediente, porque quando Deus fala assim pra ele, Ananias, a primeira coisa que ele faz, antes de qualquer coisa, antes de saber pra onde ele vai, antes de saber pra onde Deus vai mandar ele fala assim, eis-me aqui, Senhor. Ele se prontifica a cumprir o seu chamado, o que Deus falar pra ele, ele já ia fazer, independente se fosse, vai lá pro outro lado do país, vai lá pro outro lado do mundo, vai pro Japão lá. Aí ele falaria assim, tá bom Deus, porque ele já estava pronto, ele estava com o coração obediente a Deus. E imagina se ele não fosse íntimo de Deus e não fosse obediente. Pode ser que Paulo não tivesse voltado a ver, Paulo não sairia por aí pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E Paulo, que foi um homem que através das suas cartas e das suas pregações nos inspira dia após dia, pode ser que não teria feito nem metade de tudo que ele fez, entendeu? Então, isso me chamou muita atenção e é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Então, a primeira lição disso tudo que ficou, seja íntimo de Deus, se alimente da palavra de Deus, gaste tempo com Ele, porque assim nós vamos conhecer a voz dEle e poder discernir quando Ele falar com a gente e entender. E seja obediente também, é a segunda lição. Seja obediente ao seu chamado. Quando Deus for falar alguma coisa com você, antes mesmo de Ele falar, você já se prontifique. Antes de Ele fazer o pedido, já diga, eis-me aqui, Senhor. E faça a vontade de Deus. Então é isso que eu venho deixar para vocês esse mais um por 15. Obrigado.